Final não se joga, se ganha. E o Atlético ganhou fora de casa 1-0 em cima do Maringá, um time organizado de Série D de Campeonato Brasileiro, e o Furacão fez o que tinha que fazer. Venceu. Roda aí, Furacão, porque o Atlético tá isso aqui de conquistar mais um título do Campeonato Paranaense, mais um na sua história, o primeiro, espero que de muitos, no ano do centenário em 2024. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar de Maringá 0, Atlético 1. Jogo duro, brigado, disputado, uma barbaridade, principalmente no primeiro tempo, com poucas ações ofensivas, mas um jogo muito estudado, muito brigado. Afinal de contas, gramado não é daquelas condições, um calor muito forte no interior do Paraná, mas independentemente de qualquer coisa, o Atlético com uma escalação muito diferente, e eu vou ser bem sincero, tava aqui até agora há pouco, demorei um pouquinho para gravar esse conteúdo, porque eu tava acompanhando a entrevista coletiva do Cuca. Eu totalmente compreendo, eu entendo que ele tem uma outra projeção de Copa Sul-Americana, tem que poupar ali um ou outro jogador, até falou, não, hoje eu tava com a força máxima, os jogadores que eu tinha à disposição. A gente sabe que ele tava com praticamente um time misto, praticamente. Você não tem o Léo Godoy, você não tem o Fernandinho, você não tem o Mastroeni, que depois obviamente entrou e tal, mas você perde a espinha dorsal. E principalmente, você não tinha lá no sistema defensivo, você começa o jogo com o Pedro Henrique e não tá com o Kaique Rocha. Então assim, você não tinha 4, 5 titulares de origem da sua equipe. Então você tá com um time misto, que é praticamente metade do time tá na reserva ou não relacionado. Eu vou falar muito sobre isso aqui. Antes disso, quero falar para você o seguinte. Você que veio comigo, você se divertiu e você ganhou um cascalho na KTO, que é o melhor site de entretenimento do Brasil disparado. KTO. Você faz o seguinte, kto.com, clica no botão registre-se e aí você coloca os seus dados. Quando aparecer cupom promocional, pá, você coloca KP20 e ganha no ato 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Pix na hora, sem burocracia, sem dor de cabeça, KTO te deixa na manteiga, beleza? Gente, anotei algumas coisinhas aqui, e eu acho que são algumas coisas importantes para que a gente possa debater. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, eu fiquei surpreso quando eu vi o Hugo Moura no time titular. Aí eu até sei, eu vi alguns comentários nas redes sociais, aí ó, nepotismo, é que o Hugo Moura ele é parente do Cuca, que não sei o que e tal. Vou ser bem sincero, você não tem o Fernandinho, na minha avaliação, o Hugo Moura não pode ser o substituto primeiro do Fernandinho, mas tudo bem. O Felipinho estava no banco, o Felipinho depois entrou, o Alex Santana a mesma coisa. Eu achei só que o Cuca demorou demais para mudar. Eu acho que o Atlético não fez um grande primeiro tempo, volta a ser alterações, e depois ele começa a mexer, Alex Santana, Felipinho. O Atlético, basicamente, na primeira etapa, não lá correu muitos riscos, muito porque o Esquivel jogou muita bola, errou em algumas saídas e tal, mas não dá pra fazer também o jogo perfeito, que pra mim, quem fez um jogo perfeito, ou quase perfeito, foi o Thiago Heleno. Só não falo 100% perfeito, que ele acaba cometendo uma falta ali perigosa na entrada da grande área. Ele não teve lá break, poder de reação, fez uma falta acho que em cima do Serginho. Mas o Thiago Heleno jogou muito. Ele ganhou os duelos em cima e embaixo. Para mim ele foi assim o melhor jogador em campo do Atlético. Chama responsabilidade, liderança e outra, né? Carregou um pouco o Pedro Henrique também. Pedro Henrique, gente, vem cá. Torcedor, abrindo papo reto aqui. O torcedor perde um pouco do carinho quando alguns jogadores, em momentos decisivos da história do clube, quando esses jogadores falham. E o Pedro Henrique, obviamente que ele tem uma mancha, por mais que ele seja um cara que respeite a camisa do Atlético, aquela coisa toda, seja um profissional e tal, aquela final de Libertadores, ela é uma final, assim, imperdoável na cabeça do torcedor lá no Equador. Eu estava em Guayaquil, o Atlético era melhor no primeiro tempo, e aí ele toma um cartão amarelo bobo lá, praticamente no meio campo, e aí aquele carrinho que ele dá no Ayrton Lucas, numa zona morta do campo de jogo, toma o cartão vermelho, o Atlético ficou com 1 a menos o tempo inteiro, não teve como segurar o Flamengo. E hoje, por mais que tenha segurado o Maringá,
Porra, ele faz uma falta numa zona morta também, praticamente no meio campo. O jogador do Maringá estava cercado e ele já com cartão amarelo vai lá e dá uma pancada no cara. E aí deixa o Atlético de novo em maus lençóis. Então assim, tem jogador que não tem qualidade, tem jogador que não tem clima e tem jogador que parece que muitas vezes não aprende com os erros. E me parece ser o caso do Pedro Henrique, que não aprendeu com o erro que teve na final da Libertadores. Você tem cartão amarelo, meu chegado, você não dá aquela chegada que você deu, você cerca, você fica na sobra, você não vai para dar o bode de primeira. E aí deixou o Atlético na mão mais uma vez, o torcedor com aquele gatilho desgraçado de 2022, obviamente que não pode ver o Pedro Henrique expulso, que vai lembrar daquela situação. Então assim, gente, eu acho que o Atlético, da mesma forma que deu rodagem para o Matheus Felipe, deu rodagem para outros atletas, liberou o Zé Ivaldo, talvez já seja algo para ser pensado no meio do ano, no final do ano, de dispensar esse atleta que realmente ele não tem o carinho do torcedor do Atlético, por mais que seja um cara que respeite a camisa, que seja um trabalhador, um profissional, mas é um jogador que comete muitos erros. E erros em momentos decisivos. Por exemplo, na decisão do Campeonato Paranaense, erro. Na decisão da Libertadores, erro. Então assim, jogador bom, de time gigante, não pode errar em momento crucial. E o Pedro Henrique, infelizmente, ele vem colecionando erros em momentos delicados da história do Atlético. Então, eu acho que esse jogador, com todo respeito, alguém tem que conversar com ele, acertar aí, porque não vejo mais clima desse atleta vestir as cores do Atlético diante de tantos erros colecionados ao longo dos últimos anos. Enfim, o Atlético conseguiu se segurar. Golaço do Pablo, de falta. Ah, mas foi no canto do goleiro, o goleiro toca na bola e falha. Pablo teve qualidade de colocar aquela bola lá no cantinho. O goleiro, é bem verdade, resvala nela, mas não o suficiente para conter um belo gol do Pablo. Mais um que está entrando no top 10 de jogadores históricos com a nossa camisa em relação à artilharia. Tá metendo muito gol. Eu entendo aqui que Pablo e Mastriani, como eu disse no meu último vídeo aqui no canal, eu acho que eles poderiam até mesmo em alguns momentos jogar juntos e pedir isso ao Cuca. Falei aqui no canal que seria interessante o Cuca ouvir, porque não é porque o Mastriani vai sair que o Pablo tem que entrar no lugar dele, ou vice-versa. Os dois em algum momento podem atuar juntos, que o Mastriani é um cara com muita qualidade, não é aquele centroavante que fica plantadão na área, sabe sair da área, chamar a marcação, atrair, ocupar espaço, finalizar, pifar, ele é muito bom centroavante e eventualmente acho que o Pablo poderia, conforme o adversário, complementar o futebol do Mastriani, que para mim é titular absoluto dessa equipe. No mais, gente, até anotei algumas coisinhas aqui. Não gostei da primeira etapa, como eu falei, tem alguns números importantes aqui. O Maringá chutou mais que o Atlético. O Atlético teve mais interceptações. O Maringá trocou mais passes que o Atlético, 133 a 113. Precisão de passes, o Atlético acertou praticamente metade, é muito pouco, um nível muito baixo. E o Maringá mais de 70%. O Atlético ganhou em escanteios 4-1 e aí em posse de bola, veja só, o Maringá teve 54% de posse de bola. É praticamente a mesma coisa, mas isso mostra que o Atlético não teve um domínio na primeira etapa. E a gente espera que o Atlético seja dominante, independentemente se está dentro ou fora de casa, porque o Maringá, por mais organizado que seja, pessoal, é um time de Série D de Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem que fazer prevalecer a força, não só dentro de campo, mas fora dele, com a torcida do Atlético lotando o espaço destinado ao visitante. Então o Atlético não fez, de fato, um ótimo primeiro tempo, mas aproveito para ressaltar a vitória. Eu acho que a vitória ela foi fundamental para que o Atlético desse um passo gigantesco para conquistar mais um campeonato estadual. Até estou procurando mais alguma anotação aqui, eu já falei do Hugo Moura, eu já falei do Esquivel, do Thiago Heleno, para mim foram os melhores, Thiago Heleno para mim indiscutivelmente. E aí, só para poder fechar, o Cuca, abre aspas, separei esse trecho aqui, ó. Hoje não poupei ninguém, coloquei o melhor time que podia. Terça-feira é outro jogo, tenho 4 gringos que posso levar. Jogo fora de casa é sempre mais difícil, fecha aspas. Já falei muito de Copa Sul-Americana aqui no canal, o Atlético tem esse foco, esse objetivo, mas me preocupou um pouco a escalação quando eu vi. Falei, cara, não tem Fernandinho, não tem o Léo Godoy, meu Deus, cadê o Mastriani? Como é que vai ser agora sem o Kaique Rocha? No lugar entrou o Pedro Henrique. Por mais que eu não curta muito o futebol do Kaique Rocha, tenho que ressaltar que ele faz um ótimo campeonato paranaense vestindo as nossas cores, mas não acho que seja o cara para ser o titular incontestável na temporada. Na minha avaliação, eu ainda queria ver o Gamarra jogando como titular nessa zaga, porque quando jogou muito bem. E eu acho que ele tem um potencial de crescimento superior ao do Kaique Rocha e muito mais do que o Pedro Henrique. Mas não importa, vencemos. O Atlético venceu o Maringá por 1-0 e no outro fim de semana agora o foco
é na conquista do título. Conquistar o Campeonato Paranaense e aí depois, sem aquela pressão, de forma mais leve, quem sabe dar uma assuntada em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Então uma pergunta pra você. Campeonato Paranaense é quase do Atlético, tá com uma mão na taça. Dificilmente vai perder na Liga Arena, pelo menos eu acredito nisso e torço pra isso. Mas você, torcedor, que pudesse escolher, você gostaria de ganhar o Campeonato Paranaense e qual outro título? A Sul-Americana? A Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? Manda aí nos comentários que eu vejo tudo que vocês mandam. Mais uma vitória do Furacão em busca do caneco e em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana na semana que vem. Tamo junto, não esquece de deixar aquele likezinho, se inscrever no canal e compartilhar com geral que o Fala Cap tá na área e com vitória pra cima deles. Valeu, galera, até a próxima!